Então nós vamos meditar na palavra de Deus, neste dia tão simbólico, né? Onde no mundo inteiro, especialmente o mundo ocidental, se celebra o Dia das Mães. E nós vamos meditar sobre uma mãe que você sabe qual é, você já leu sobre ela, mas como a palavra de Deus se renova sempre, algo novo o Espírito Santo pode trazer ao meu coração e ao seu coração. O nome dela é Ana, e Ana quer dizer graciosa, cheia de graça, né? Ana, 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou pedir que você deixe aberto aí sua Bíblia. Deixe aberta a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo daqui a pouquinho, mas eu gostaria, à medida que você vai se focando aí, eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, todos aqui que estamos, e a maioria dos que podem estar assistindo, já ouviram falar também sobre o profeta Samuel. E Samuel foi filho de Ana. E eu queria primeiro começar falando sobre o filho, para depois a gente falar mais sobre a mãe. Cada mãe que aqui está tem muitas alegrias com seus filhos, possivelmente algum desafio, alguma ansiedade com alguma situação, com um ciclo que o filho ou a filha está passando. Às vezes é o neto, né, para quem já tem netos, neto ou a netinha. Assim que a vida de Ana, ela traz inspiração para muitas áreas da nossa vida. Mas o filho de Ana, que foi Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Vocês lembram que por 400 anos Israel foi governado por juízes. De vez em quando Deus levantava um ou uma, como foi Débora, para libertar o povo da escravidão de algum inimigo, né? Algum dos cananeus que eram inimigos dos israelitas. E geralmente durante aquele governo daquele juiz ou juíza, eles levavam o povo a se arrepender, a buscar o Senhor e voltar para a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, com Moisés, lá no Monte Sinai. Aí eles tinham um tempo de paz e depois caíam de novo em pecado, idolatria, e novamente estavam sob jugo de algum dos seus inimigos. Samuel, então, foi o último juiz. E ele foi aquele que fez a transição do período dos juízes para o período dos reis. Então foi um homem extremamente importante. Foi Samuel que ungiu Davi. Quem ungiu primeiro Saul, o primeiro rei que o povo pediu, lá no capítulo 8 de 1 Samuel. E Samuel era um juiz reto, governou por 40 anos. Um homem tão reto que ao final, quando ele faz o seu discurso, dizendo ao povo: aqui estou eu, e vocês estão pedindo um rei, então eu quero prestar contas. E ele prestou contas e disse: levantai as mãos e argui-me, dizei alguma coisa que eu fiz de errado nesses 40 anos. De quem eu roubei o boi, de quem eu furtei aquilo. E ele vai apresentando ao povo, e o povo diz: não, tu foste reto todos esses anos. Então esse homem de um caráter intocável, que coisa maravilhosa. Há um ditado que diz que o fácil não é começar bem, o fácil é começar, o difícil é começar e terminar bem. E Samuel começou e terminou bem. Glória a Deus por esse homem de Deus. Ele foi juiz de Israel, como eu já disse. Ele foi profeta. Lá no capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava
confirmado como profeta pelo Senhor. Amém? Então, um homem que era um profeta reconhecido, um juiz reconhecido, um profeta reconhecido. Em alguns momentos ele fazia alguma função de sacerdote. Esse foi o filho de Ana, um homem de caráter fiel a Deus, um homem necessário para aquele momento. Pastor Irã costuma dizer, e num dos seus estudos sobre o homem feito homem, há uma parte que fala o homem, ou a mulher, né, no caso, mas no texto lá é o homem, o método de Deus. Então, o método de Deus é o homem. Quando Deus quis levantar um libertador de Israel, ele levantou Moisés. Quando Deus quis criar uma nação, que seria uma nação santa, de onde viria o Messias, ele levantou Abraão. Quando Deus quis libertar o povo de Israel, durante o período dos juízes, num determinado momento, ele levantou Débora. Quando Deus quis fazer algo grandioso e levantar um homem que era juiz, profeta e que fez funções de sacerdote algumas vezes, Deus levantou Ana, uma mãe. Então eu quero que a gente aprenda algo com a nossa querida irmã Ana, né? Vamos lá em 1 Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframesita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que era o sacerdote, eles também eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, ele dava porções desses sacrifícios à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Preste atenção nisso. O texto, se você olha no original, está dizendo exatamente isso. Foi o Senhor quem a deixou estéril. Não foi o diabo, não foi a doença X. Diz o texto claramente, e reforça aqui, ó. Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Verso 5, o verso 3, lá no final diz que ela era estéril. O verso 5 diz, no final do verso 5, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E o verso 6 diz, e porque o Senhor a tinha deixado estéril. Essa é a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção. A soberania de Deus. A soberania de Deus estava trazendo algo ao povo de Israel que ninguém conseguia entender. No momento em que diz a palavra que não haviam visões de Deus, Deus não se revelava mais em visões e em que o sacerdócio da época estava contaminado. O povo estava em situação difícil. E essa mulher, Ana,
uma mulher que você vai ver, se lê o capítulo 1, 2, 3, você vai vendo que essa mulher era uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher que amava a Deus, uma mulher de um caráter justo. E o texto nos diz, no original hebraico, que foi o Senhor quem a fez estar estéril. Não é interessante? A soberania de Deus, foi o Senhor. Deixa eu voltar aqui. Foi ele quem fechou a madre de Ana. Será que teríamos um Samuel sem uma mãe angustiada pela sua esterilidade? Porque o que acontecia, nós sabemos bem que naquela época, as mulheres, o seu valor estava muito associado à procriação, a ter filhos. E quem não tinha era como se fosse uma mulher maldita naquele tempo. Era uma mulher que não era vista bem como abençoada, mas como amaldiçoada, até porque a lei de Moisés dizia que ele traria algumas maldições ao povo, entre elas a esterilidade. Verso 9, vamos entender um pouquinho dessa angústia de Ana e essa questão da soberania de Deus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma o quê? Angustiada, na minha tradução NVI diz, com a alma amargurada, amarga. Não era com a alma feliz, não estava alegre, não estava cheia de júbilo, não estava agradecendo por um milagre, não estava agradecendo por uma bênção qualquer que Deus pudera ter trazido à sua vida. Ela era uma mulher que veio à presença de Deus e ela vinha angustiada, amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Você está entendendo aí? Era uma mulher que se sentia humilhada, tanto pela rival Penina, quanto pela realidade ao redor social. Chorou muito, não foi pouco não, e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Senhor, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vai entendendo um pouco essa relação da esterilidade, da dor da alma, da angústia e da busca que isso fazia provocava Ana a fazer: orar, buscar a misericórdia de Deus, buscar algo que o Senhor estava gerando. Enquanto ela continuava a orar, verso 12, diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Eli pensou que ela estivera embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito o quê? Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentava. Eu estava derramando a minha alma diante de Deus. Olha que expressão: derramar a alma, tirar tudo que está dentro e jogar diante do altar de Deus, arrancar tudo que está ali amargurando, trazendo angústia, tristeza e dor, e lançar na presença do Senhor. Derramando a minha alma eu estou. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Preste atenção, você está entendendo essa
situação, Deus na sua soberania não respondendo nada, não fazendo nada, uma mulher angustiada por uma situação que fazia total sentido de estar angustiada, e essa mulher descobrindo uma coisa, sem ainda talvez ter o discernimento fundamental, Ana descobre que ela não pode gerar nada. Ana descobre que ela não tem condições de gerar vida. Ela está estéril. Ela não consegue gerar vida. Mas Ana vai descobrindo no meio desse processo que, apesar de não poder gerar, ela podia gestar. Uma coisa é gerar, outra coisa é gestar. Ana não poderia dar vida, Deus poderia. Mas o útero de Ana poderia gestar a vida se Deus abrisse a sua madre? Sim. Ela poderia carregar esta criança no seu útero, gestando. Mas antes de Ana receber o milagre que fez ela gestar, receber o milagre de gerar a vida, que é o milagre de Deus, ela foi gestando uma coisa sobrenatural que Deus estava planejando através das suas orações. A oração move a mão poderosa de Deus para que Ele gere o que nenhum de nós pode gerar. A oração é um potencial de gestar, é um potencial de ir clamando a Deus, buscando de Deus e gestando no mundo espiritual, através da intercessão, da humilhação, da oração, do clamor e da súplica, e Deus vai ouvindo, e Deus na sua soberania vai usando aquela situação para Ele gerar o que é impossível ser gerado. Quem pode dizer amém? Nós podemos surfar uma onda, mas nós não podemos criar uma onda. O segredo do cristão, o segredo da igreja de Cristo não é inventar para gerar nada, porque nós não podemos, mas é discernir onde Deus está se movendo, gerando vida, gerando milagres, gerando esperança, e aí nós surfarmos na onda de Deus. Quem pode dizer amém? Ana não poderia gerar, mas ela estava gestando. Para ela gestar, irmãos, foi necessário entrar naquele processo difícil, angustiante, doloroso, humilhante. Você está comigo, amém? E Ana é abençoada. Depois de tempo, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foram anos, a Bíblia diz que todos os anos eles vinham, Elcana, seu esposo, ela e a outra esposa de Elcana, adorar lá em Siló. E Ana vivia com essa angústia por anos, mas aqueles anos de angústia foram os anos necessários para que o milagre, para que um homem como Samuel viesse ao mundo e viesse fazer um ministério tão tremendo, transformador, capaz de trazer equilíbrio a uma nação por 40 anos na presença de Deus, e capaz de trazer o principal rei de Israel, aquele que era um protótipo do Messias, Davi, aquele de cuja linhagem viria o Messias. Samuel foi fundamental nesse processo. Ana não sabia disso, Ana não tinha ideia disso, mas Ana tinha uma carga de oração na sua alma, que ela derramava, que ela chorava, ela não ficava só se queixando, ela ia aos pés do Senhor, derramava sua queixa ao Senhor. Você está comigo? Aqui no verso 30, diz, Ana diz ao sacerdote: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Que coisa maravilhosa quando a gente vai para os pés do Senhor com aquela luta,
com aquela batalha, com aquela angústia, com aquela dor, com aquela preocupação, com aquela ansiedade, e a gente vai se derrama, e chora, e se quebranta, e sai dali com a alma leve. Você tem tido essa experiência? A alma renovada, até o rosto muda. Que poder há nessa aproximação com o Senhor através da oração. Na manhã seguinte, verso 19, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, se lembrou de suas orações, lembrou-se do seu clamor, lembrou-se da sua angústia, lembrou-se da sua esterilidade, lembrou-se daquela situação impossível para Ana, e Deus gera o que Ana não pode gerar. E Deus diz: olha, Ana, eu vou gerar vida em ti, e tu vai gestá-la, e tu não vai gestá-la só com tua oração, tu vai cuidar dela, dessa criança. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O significado de Samuel é esse, mas o significado mais próximo é: o Senhor me ouviu, ou o Senhor ouviu o meu clamor. Esse é o nome de Samuel. Aí eu quero dizer uma coisa para você, mamãe, e para você, meu irmão. Deus quer gerar muitos Samuel neste mundo. Deus quer gestar muitos profetas, homens e mulheres, muitos homens e mulheres totalmente dedicados ao Senhor, dispostos a buscar a Deus, dispostos a mudar a história do mundo. Eu fico pensando, por exemplo, quem conhece e acompanhou a vida do evangelista Billy Graham. Meu Deus, que homem que Deus levantou de um modo sobrenatural. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram ao evangelho através das cruzadas de Billy Graham. A igreja ocidental tem uma dívida grandiosa com Billy Graham. Quem gerou esse homem era uma Ana. Eu estava vendo, já li, alguns aqui já leram, já tiveram a oportunidade, eu conheci pessoalmente o irmão Loren Cunningham, fundador da Jocum. Se diz que através do trabalho da Jocum, mais de 5 milhões já vieram aos pés de Cristo. Loren está agora com câncer terminal. Ele está com câncer daqueles mais avançados no pulmão, nos ossos e alguma coisa do sistema sanguíneo. 87 anos, mas ele ainda está produtivo. E eles decidiram em família: Loren, nós não vamos fazer tratamento até Jesus me levar. Enquanto eu tiver força eu vou trabalhar. Ele está trabalhando sem parar no maior projeto de tradução de línguas orais do mundo. A maioria da população do mundo é analfabeta, nas regiões da Ásia, África. E o sonho de Loren antes de morrer é que todas essas línguas principais sejam gravadas em áudio, para que lá naqueles lugares as pessoas ouçam o evangelho. Elas não sabem ler, e enquanto elas não conseguirem desenvolver a leitura, elas vão ouvindo. Ele quer encher o mundo com a palavra de Deus, e está com 87 anos, com os dias marcados, mas ele diz: eu não quero prolongar mais nada, tenho Jesus, tenho uma família, tenho amigos, e estou feliz com meu Senhor. Quem gestou esse homem? Que maravilha! Morreu há 2 semanas George Verwer, o fundador da missão OM, Operação Mobilização, aquele ministério que levantou os navios Logos e Doulos. Eu estive com meus filhos, minha esposa no Logos. Que coisa maravilhosa! Tem a maior livraria cristã marítima do mundo. Milhares de jovens têm sido mobilizados através da OM. George Verwer está com 84 anos. Estava com 84 anos e um câncer terminal o levou. Mas esse homem marcou a sua geração. E pode dizer amém. Irmãos, quem gerou George Verwer
Que mulher fantástica! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Você, minha irmã, você, meu irmão, não geramos filhos para perdição, geramos filhos para ser de bênção e para a glória do Senhor. Amém? E eles foram gerados por Deus, foram gestados por você, mamãe, claro, o papai do lado. Mas Ana não terminou seu ministério no nascimento de Samuel. Não, Ana acompanhou Samuel. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 18, olha só o verso 18 que diz, capítulo 2, verso 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Ainda era um menino. Alguns acham que Samuel foi quando Ana orou ao Senhor e consagrou o filho para servir o Senhor toda a sua vida. Alguns creem que Samuel chegou para o templo e começar a ser instruído através do sacerdote Eli, que ele talvez tivesse 6 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos. Não sabemos como eram os detalhes daquela criação ali, mas o Senhor estava ali gerando vida, gerando coisas do plano de Deus. E Ana todos os anos vinha para trazer uma túnica nova. Segundo algumas informações de estudos dos estudiosos da Bíblia, essa túnica ela era algo que dava destaque naquela geração. Geralmente o filho primogênito queria ter a herança, ou seja, eram os primogênitos que herdavam a bênção dos pais. Você está comigo? Então aquela túnica não era qualquer vestimenta. E para Ana, de ano a ano, fazer a túnica de seu filho, ela tinha que de alguma forma ter informações do seu crescimento, das suas medidas. Ela não podia dizer, este ano Samuel cresceu 5 centímetros, eu vou fazer uma túnica de 5 centímetros. As medidas deviam ser diferentes, era côvados e coisas assim. Ana, ela se preocupava com o crescimento do seu filho. Aquela túnica que alguns estudiosos dizem que, além de muito cara, demorava muito tempo para ser feita. Aquela túnica, ela era renovada todos os anos. Não sabemos se nesse interim, de ano a ano, Ana vinha ver o seu filho, mas ela estava pendente do crescimento do seu filho. A Bíblia diz, Samuel crescia, e a cada ano, Ana trazia uma túnica nova. O pastor Irã faz uma alegoria sobre a importância dessa ideia da túnica nova, né? Da roupa nova, onde ele diz que o encontro nacional é uma oportunidade para a gente renovar as vestes como ministério e como indivíduos. O encontro nacional tem essa força, essa graça, quando nos unimos como igreja de norte a sul, de leste a oeste, e também da República Dominicana. É um tempo de renovar as vestes da nossa vida, como pessoas, como cristãos e como ministério. Quem pode dizer amém? Ana acompanhou o crescimento do seu filho. Meu irmão, minha irmã, especialmente você que é mamãe, que está me ouvindo agora, você acompanha o crescimento dos seus filhos? Você está vendo que ele está mudando,
Ana percebia a mudança. Você está vendo que sua filha está mudando? Que processo é esse? Que túnica é essa que sua filha, seu filho está precisando? Talvez a túnica vai ser chegar, dar um abraço, reafirmar o amor, reafirmar a graça, reafirmar a bondade para com seu filho. Talvez a túnica vai ser chamar o seu filho, sua filha, olhar nos olhos e dar uma sacudida nele e nela, e dizer: a vida não é assim, filho. Especialmente nesta geração de hoje, que é uma geração que está, todos os estudos estão mostrando, com grandes dificuldades de resiliência. Essa geração de hoje é uma geração que os dados estão dizendo ansiosa, porque tudo é feito rapidamente. É uma geração pouco resiliente, que quer as coisas feitas rapidamente, mas na vida nada é feito rapidamente, assim, no micro-ondas. A vida é muito mais como um forno a lenha. E a geração de hoje quer viver como um micro-ondas. Ah, seu filho, sua filha vai ter que ser sacudido. Ei, a vida está difícil? A vida é difícil mesmo, filho, filha. Está chorando? Vamos chorar junto. Mas a vida é difícil. Dizia o poeta Gonçalves Dias: meu filho, não chores, não chores, meu filho. A vida é luta, viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate, que aos bravos e aos fortes só pode exaltar. Alô, mãe, sacuda seu filho, sacuda sua filha em amor. Amém? Glória a Deus. Você está ali acompanhando o crescimento. Ana estava acompanhando as necessidades, a orientação necessária. Vá, continue. Ana conseguiu essa graça de acompanhar. Olha, esta semana o irmão Paulo Rosar, semana passada, me apresentou um vídeo que eu não sou da área de internet, às vezes eu não me interesso em algumas coisas, mas ele me deu um vídeo que eu achei muito interessante para mim, né? Para a gente ver. Eu vi na Netflix, que era, eu acho que o nome é O Desafio das Redes Sociais, o dilema das redes sociais. E eles estão apontando ali para a nova geração, e dizendo: é uma geração que não consegue mais interagir, que não sabe o que fazer com o sofrimento, e sofrer é necessário na vida. Não há grandes conquistas sem grandes sacrifícios. Sim ou não, irmãos? Não há grandes coisas que Deus faça sem que alguém tenha que enfrentar e passar pela pedra de moinho de Deus, que quebra. E a participação de Ana na vida de Samuel foi essa. Ela o acompanhou. Você deve acompanhar, e eu também, e quem é pai também. Nós estamos falando às mães: acompanhe. Você tem uma sensibilidade que os homens não têm. Você tem uma graça que Deus deu só às mulheres. Só às mulheres. E Ana foi de grande bênção, e ela preparava essa túnica, ela percebia as mudanças do garoto, e ela o acompanhava. Como é que estão os seus filhos caminhando? Como é que está esse garoto? Como é que está essa garota? Estão presos aí na internet demais, não tem tempo para estudar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Como estão enfrentando a vida está dura. Aí você, lado a lado com ele ou com ela, vai dizer: vamos lá, filho, vamos lá, filha, nós vamos caminhar, mas você será vencedor, você será um canal de Deus para este mundo. Meu irmão, minha irmã, a última coisa que eu quero deixar para nós: Ana decidiu que ela iria consagrar seu filho ao Senhor.
Ana não tinha ideia do que ela estava falando, mas ela é direcionada pelo Espírito Santo para consagrar o seu filho ao Senhor. Irmãos, consagre seu filho, sua filha ao Senhor. Eles devem ser para a glória do Senhor. A existência deles tem que ser para cumprir a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, e você não deve desejar menos que isso. Eu prefiro meu filho ou minha filha, quem quer que seja, no meu caso meus filhos, lutando com desafios grandes, mas aos pés do Senhor, do que eles tendo uma vida de bonança e longe do Senhor. Eu quero que eles glorifiquem a Jesus, porque eles são um dom de Deus, e Ana entendeu isso, e ela consagra, e não só consagra, diz lá no capítulo 1 ainda, que ela, na hora de vir para a adoração final em Siló, a Bíblia diz que ela informa ao seu esposo, uma decisão lá da alma dela. Ela informa e diz: eu não vou ao culto, à adoração lá em Siló desta vez, só vou quando eu desmamar o menino e o entregar lá ao sumo sacerdote. Ela decide. Há um projeto que existe desde o ano de 95, chamado Projeto Débora. Esse projeto nasceu na Coreia do Sul. Eu estava nesse congresso na Coreia do Sul em 95. E esse congresso, essa visão, foi de uma irmã, uma mulher de Deus que já faleceu de câncer, ainda com seus 50 e pouco, de consagrar, das mães consagrarem seus filhos completamente ao Senhor. Por isso o nome era Projeto Débora, porque Débora se manifesta como salvadora de uma nação, né? Os filhos serem consagrados ao Senhor, de ter mães que orassem para que seus filhos vivessem para a glória de Deus, em tudo, e que aqueles que Deus quisesse chamar para o ministério, fosse tempo parcial, fosse tempo completo, fosse como fosse, elas queriam apoiar seus filhos, mas queriam que eles, de uma forma ou outra, fossem para a glória do Senhor. Se não é para ser para a glória do Senhor, não há prazer. Se não é para ser para a glória do Senhor, não há a alegria do Senhor. E se não é para ser para a glória do Senhor, não vai trazer alegria ao pai e à mãe, especialmente à mãe. Então, mãe, consagre seu filho, sua filha. Peça ao Senhor que glorifique o seu nome na vida dele e dela, que faça a sua vontade na vida dele e dela, que ele a guie e o guie segundo a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Amém? Então, para resumir, Deus se manifestou soberano sobre Ana. Ana não sabia o que viria. Deus fez Ana perceber que gerar a vida só Ele pode, gerar o milagre só Ele pode, mas ela podia gestar. E Ana não abandonou a criança logo no começo, mas acompanhou o seu crescimento. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio. Você está passando por lutas com seu filho? A soberania de Deus está aí. Talvez se você não tivesse lutas com seu filho, não estaria de joelho dobrado. Se você dobra o joelho porque seu filho tem trazido angústia, sua filha tem trazido angústia, nós não sabemos as coisas na soberania de Deus, mas isso vai provocar que você e eu dobremos o nosso joelho diante de Deus. Deus quer levantar Anas que gerem vida no nosso filho, na nossa filha, através das nossas orações. Quem pode dizer amém? Glória a Deus.